Capítulo 4. Ained. Ained soube o momento em que Kaz entrou na Ripa. Sua presença reverberou pelos cômodos apertados e corredores tortos, enquanto cada bandido, ladrão, traficante, vigarista e olheiro ficava um pouco mais acordado. O tenente favorito de Pierre Haskell estava em casa. A Ripa não era grande coisa, apenas outra casa na pior parte do Barrio, 3 andares empilhados e espremidos um em cima do outro, coroada por um sótão e um telhado de 2 águas. A maioria dos edifícios nessa parte da cidade tinha sido construída sem fundações, frequentemente em terra pantanosa, onde os canais foram escavados de forma precária. As construções se apoiavam umas nas outras, como amigos embriagados reunidos em um bar, inclinados em ângulos sonolentos. Ained tinha visitado muitas dessas casas levando recados para os Riggs, e elas não eram muito melhores do lado de dentro. Frias e úmidas, gesso escorrendo das paredes, buracos nas janelas largos o suficiente para deixar entrar a chuva e a neve. Mas Cass tinha investido seu próprio dinheiro para consertar os vazamentos na Ripa e selar as paredes. Era feia, torta e lotada, mas a Ripa era gloriosamente seca. O quarto de Ained ficava no 3º piso, uma faixa estreita, grande o suficiente apenas para uma cama magra e um baú, mas com uma janela com vista para os telhados pontiagudos e chaminés amontoados do Barrio. Quando o vento passava por elas e limpava a névoa de fumaça de carvão que pairava sobre a cidade, ela podia até mesmo ver um pedaço azul do porto. Apesar de a madrugada estar a apenas algumas horas de distância, a Ripa estava bem acordada. O único momento em que a casa ficava realmente tranquila era nas horas lentas da tarde, e esta noite todos estavam comentando a notícia do confronto no mercado, o destino de Big Bolliger e agora a dispensa do pobre Rojak. Depois da conversa com Cass, Ained foi direto procurar o croupier no Clube do Corvo. Ele estava na mesa, dando as cartas do jogo de espinheiro dos 3 homens para Jesper e alguns turistas ravicanos. Quando terminou a rodada, Ained sugeriu que fossem conversar em um dos salões de jogos particulares para poupá-lo do constrangimento de ser despedido na frente de seus amigos. Mas Rojak não levou aquilo muito numa boa. Não é justo, ele gritou quando ela lhe transmitiu as ordens de Cass. Não sou um trapaceiro. Resolva isso com Cass, Ained respondeu calmamente. E fale baixo, Jesper acrescentou, olhando para os turistas e marinheiros sentados às mesas vizinhas. Brigas eram comuns no Barrio, mas não no 1º andar do Clube do Corvo. Se você tivesse uma queixa, que a resolvesse do lado de fora, onde não arriscaria interromper a prática sagrada de tirar dinheiro de gente trouxa. Onde está Bricker? Rosnou Rojak. Não sei. Você sempre sabe de tudo sobre tudo, zombou Rojak, inclinando-se em sua direção, o fedor de cerveja e cebolas em seu hálito. Não é para isso que os mãos sujas te paga? Não sei onde ele está e quando voltará, mas sei que você não vai querer estar aqui quando ele chegar. Dá aqui o meu pagamento, preciso receber pelo meu último turno. Bricker não lhe deve nada. Ele não pode nem me dar o recado pessoalmente. Tem que enviar uma garotinha para me colocar para fora. Talvez eu arranque algumas moedas de você. Ele estendeu a mão para agarrá-la pela gola, mas Ained se esquivou facilmente. Rojak combaleou em sua direção novamente. Com o canto do olho, Ained viu Jesper levantar de seu assento, mas ela acenou para que ele não fizesse nada e deslizou os dedos para o soco inglês que mantinha no bolso direito da calça. Ela acertou Rojak com um golpe rápido e violento na face esquerda. Ele levou a mão abruptamente ao rosto. Ei, ele disse, eu não te machuquei, foram apenas palavras. As pessoas estavam assistindo agora, então ela deu outro soco nele. Independente das regras do Clube do Corvo, isso era mais importante. Quando a trouxe para a Ripa, Cass avisou que não seria capaz de cuidar dela, que ela teria de se cuidar sozinha, e era isso que vinha fazendo. Teria sido fácil fugir quando eles a xingavam ou se aproximavam para tentar abraçá-la, mas se fizesse isso, logo teria uma mão por dentro da blusa ou uma tentativa de colocá-la contra a parede.
Então, a Inês não ignorava nenhum insulto ou insinuação. Sempre tinha golpeado primeiro e batido com força. Às vezes, chegava até mesmo a cortá-los um pouco. Foi cansativo, mas nada era sagrado para os Querques a não ser o comércio, de modo que ela havia se esforçado para tornar o risco muito maior do que a recompensa quando se tratava de desrespeitá-la. Rodiak tocou o machucado feio que se formava em seu rosto, parecendo surpreso e um pouco traído. Eu pensei que tínhamos uma relação amigável, ele protestou. A parte triste foi que eles tinham mesmo. A Inês gostava de Rodiak, mas agora ele era só um sujeito assustado tentando parecer maior do que alguém. Rodiak, ela disse, já vi você manusear as cartas. Você pode conseguir um emprego em quase qualquer espelunca. Vá para casa e seja grato por caso não arrancar do seu couro o que deve a ele, ok? Ele tinha ido, um pouco vacilante em seus passos, ainda segurando o rosto como uma criança atordoada. Jesper havia relaxado. Ele está certo. Ele está certo, você sabe. Cass não deveria te mandar para fazer o trabalho sujo dele. É tudo trabalho sujo. Mas nós o fazemos do mesmo jeito, disse ele com um suspiro. Você parece exausto. Pretende dormir esta noite? Jesper apenas piscou. Não enquanto as cartas estiverem quentes. Fique e jogue um pouco. Cass vai bancar você. Sério mesmo, Jesper, ela disse, puxando o capuz para cima. Se eu quiser assistir a homens cavando buracos para cair dentro, procurarei um cemitério. Deixa disso, Ained, ele falou enquanto ela passava pelas grandes portas duplas que davam para a rua. Você traz boa sorte. Pelos santos, ela pensou. Se ele acredita nisso, deve estar realmente desesperado. Ela havia deixado a sua sorte para trás em um acampamento Sully nas margens de Ráfica Ocidental e tinha dúvidas de que haveria novamente. Agora, a Inês deixou seu pequeno aposento na Ripa e desceu as escadas usando os corrimões. Não havia nenhuma razão para encobrir seus movimentos ali, mas o silêncio era um hábito e as escadas tendiam a fazer ruídos como ratos no acasalamento. Quando chegou ao segundo andar e viu a multidão agitada lá embaixo, ela recuou. Cass tinha passado mais tempo fora do que qualquer um podia imaginar. E ainda assim, e assim que entrou no salão sombrio, ele tinha sido cercado por pessoas querendo parabenizá-lo pela vitória arrasadora sobre Giles e pedindo notícias dos Pontas Negras. Dizem que Giles já está reunindo uma multidão para nos atacar, disse Annika. Pois deixe que venha, rugiu Dirix. Tem um machado separado só para ele. Giles não vai agir por um tempo, disse Cass enquanto seguia pelo corredor. Ele não tem gente suficiente para nos enfrentar nas ruas e os seus cofres estão muito vazios para contratar mais ajuda. Vocês não deveriam estar a caminho do Clube do Corvo? A sobrancelha erguida foi o suficiente para enviar Annika correndo para longe, Dirix logo atrás. Outros vieram para dar as felicitações ou fazer ameaças contra os Pontas Negras. Contudo, ninguém se arriscou a dar um tapinha nas costas de Cass, já que esta seria uma boa maneira de perder uma mão. A Inês sabia que Cass pararia para falar com P. Haskell, então, em vez de descer o último lance de escadas, seguiu pelo corredor. Havia um armário ali, cheio de bugigangas, cadeiras antigas com os encostos quebrados, lençóis de lona manchados de tinta. A Inês afastou um balde cheio de suprimentos limpos que havia colocado lá justamente porque sabia que ninguém na Ripa jamais o tocaria. A grade logo abaixo dele oferecia uma vista perfeita do escritório de P. Haskell. Ela se sentiu um pouco culpada por espionar Cass, mas foi ele que a tinha transformada em uma espiã. Você não pode treinar um falcão e esperar que ele não saia para caçar. Através da grade, ouviu as batidas de Cass na porta de P. Haskell e o som de sua saudação. De volta e ainda respirando, o velho perguntou. Ela só conseguia vê-lo sentado em sua cadeira favorita, brincando com um navio modelo que tinha construído por boa parte do ano. Um copo de cerveja ao alcance da mão, como sempre. Nós não teremos problemas com o Porto 5 de novo. Haskell grunhiu e voltou para o seu navio modelo. Fecha a porta? A Nédia ouviu fechar, abafando os sons do corredor. Ela podia ver o topo da cabeça de Cass.
Seu cabelo escuro estava úmido. Deve ter começado a chover. Você deveria ter me pedido permissão para lidar com Bolliger, disse Haskell. Se tivesse falado com você primeiro, a história poderia ter vazado. Acha que eu deixaria isso acontecer? Cass deu de ombros. Este lugar é como tudo em Kitterdan. Ele vaza. A Ned podia jurar que ele olhava diretamente para a ventilação ao dizer isso. Não gosto disso, rapaz. Big Bolliger era meu soldado, não seu. É claro, disse Cass, mas ambos sabiam que era uma mentira. Os Regs de Haskell eram da velha guarda, vigaristas e trapaceiros de outro tempo. Bolliger tinha sido da gangue de Cass, sangue novo, jovem e destemido. Talvez destemido demais. Você é inteligente, Bricker, mas precisa aprender a ter paciência. Sim, senhor. O velho deu uma gargalhada. Sim, senhor. Não, senhor, ele zombou. Sei que está tramando algo quando começa a ficar educado. O que está armando? Um trabalho, disse Cass. Pode ser que eu preciso ficar fora por um tempo. Bastante dinheiro? Muito. Um grande risco? Isso também, mas você terá seus 20%. Você não faz nenhuma grande jogada sem o meu consentimento, entendeu? Cass deve ter assentido porque Per Haskell recostou-se na cadeira e tomou um gole de cerveja. Seremos muito ricos? Ricos como santos com coroas de ouro. O velho bufou. Desde que eu não tenha que viver como um. Falarei com Pin, disse Cass. Ele pode cobrir minha folga enquanto eu estiver fora. A Ned franziu a testa. Onde Cass estava indo? Ele não havia mencionado qualquer trabalho grande para ela. E por que Pin? O pensamento a envergonhava um pouco. Ela quase podia ouvir a voz de seu pai, ansiosa para ser a rainha dos ladrões, Ned. Uma coisa era fazer seu trabalho e fazê-lo bem. Outra era querer subir na profissão. Ela não queria um lugar permanente com os Riggs. Queria pagar suas dívidas e ficar livre de Kitterdan para sempre. Então, por que deveria se preocupar se Cass escolheu Pin para comandar o grupo na sua ausência? Porque eu sou mais esperta do que Pin. Porque Cass confia mais em mim. Mas talvez ele não confiasse na equipe para seguir uma garota como ela, apenas 2 anos fora dos bordéis, com menos de 17 anos de idade. Ela usava as mangas longas e a bainha de sua faca escondida. A maior parte da cicatriz. Ela usava as mangas longas e a bainha de sua faca escondia a maior parte da cicatriz na parte interna de seu antebraço esquerdo, onde antes havia uma tatuagem do Menagerie. Mas todos sabiam que ela estava lá. Cass saiu do aposento de Haskell e a Ned deixou seu poleiro para esperá-lo enquanto ele mancava pelas escadas. Rojak, ele perguntou ao passar por ela e começar a subir o segundo lance. Foi embora, disse ela, seguindo-o. Ele resistiu muito? Nada que eu não pudesse resolver. Não foi o que perguntei. Ele estava com raiva, pode voltar procurando problema. Problema é algo que nunca falta aqui, disse Cass, quando chegaram ao último andar. Os quartos do sótão tinham sido transformados em seu escritório e quarto. Ela sabia que todos aqueles lances de escada tinham um efeito brutal na perna ruim dele, mas Cass parecia gostar de ter o andar inteiro só para si. Ele entrou no escritório e, sem olhar para trás, disse-lhe: Feche a porta. O quarto era ocupado principalmente por uma mesa improvisada, uma velha porta de armazém sobre caixas de fruta empilhadas, entupidas de papéis. Alguns dos chefes de andar começaram a utilizar máquinas de calcular, coisas barulhentas, cheias de duros botões de bronze e bobinas de papel. Mas Cass fazia as contas do Clube do Corvo de cabeça. Mantinha livros, mas apenas por causa do velho e para ter algo a apontar se alguém o acusasse de trapacear ou quando estava à procura de novos investidores. Essa tinha sido uma das grandes mudanças trazidas por Cass para a gangue. Ele tinha oferecido a donos de lojas comuns e empresários legítimos a oportunidade de comprar ações do Clube do Corvo. No começo, eles tinham sido céticos, certos de que era algum tipo de fraude, mas ele os foi convencendo com pequenas participações e conseguiu reunir capital suficiente para adquirir o antigo edifício dilapidado, enfeitá-lo e fazê-lo funcionar. Tinha devolvido um bom dinheiro para os primeiros investidores, ou pelo menos essa era a história. A Ned nunca sabia ao certo quais histórias sobre Cass eram verdadeiras
E quais eram os rumores plantados por ele para servir aos seus propósitos? Até onde sabia, era possível que ele tivesse roubado todas as economias de algum pobre comerciante honesto para fazer o Clube do Corvo prosperar. Tenho um trabalho para você, disse Cass enquanto repassava os números do dia anterior. Cada folha seria memorizada com apenas um olhar. O que acha de ganhar 4 milhões de krugs? Dinheiro assim é mais maldição do que dádiva. Minha pobre Sully idealista, tudo o que você precisa é de uma barriga cheia e uma estrada aberta. Disse ele, o escárnio evidente em sua voz. E um coração tranquilo, Cass. Essa era a parte difícil. Agora ele ria para valer enquanto atravessava a porta de seu minúsculo quarto. Sem esperança quanto a isso. Eu preferiria ficar com o dinheiro. Você quer o dinheiro ou não? Você não é de dar presentes. Qual é o trabalho? Uma missão impossível. Provavelmente morte certa. Eventos terríveis. Mas se conseguirmos... Ele parou. Os dedos nos botões de seu colete, o olhar distante, quase sonhador. Era raro ver tamanha animação em sua voz rouca. Se conseguirmos, ela perguntou, pedindo para continuar. Ele sorriu para ela, um sorriso repentino e chocante como um trovão, os olhos quase negros como um café amargo. Nós seremos reis e rainhas, Ained. Reis e rainhas. Ela disse evasiva, fingindo examinar uma de suas facas, determinada a ignorar aquele sorriso. Caso não era um menino tonto sorrindo e fazendo planos para o futuro com ela. Ele era um jogador perigoso, que estava sempre pensando num jeito de se dar bem. Sempre, lembrou a si mesma com firmeza. Ained manteve-se olhando para o outro lado, indo de uma pilha de papéis a uma outra sobre a mesa enquanto Cass retirava o colete e a camisa. Ela não sabia se ficava lisonjeada ou insultada por ele parecer não dar a mínima para a sua presença. Quanto tempo ficaremos fora? Ela perguntou, lançando um olhar para ele através da porta aberta. Ele era esguio e musculoso, com cicatrizes, mas apenas 2 tatuagens, o corvo e a taça dos Riggs em seu antebraço e acima dela um R preto em seu bíceps. Ela nunca lhe perguntou o significado. Foram as mãos que chamaram sua atenção quando ele tirou as luvas de couro e mergulhou um pano na pia. Ele só as removia nesses aposentos, e até onde ela sabia, só na frente dela. Qualquer aflição que ele estivesse escondendo não havia sinal visível, apenas dedos finos para abrir fechaduras e uma linha de cicatrizes brilhante de alguma luta de rua de muito tempo atrás. Algumas semanas, talvez um mês, disse ele, enquanto passava o pano molhado debaixo dos braços e nos ângulos retilíneos de seu peito, a água escorrendo por seu torso. Pelo amor dos santos, Ained pensou enquanto as bochechas enrubesciam. Ela tinha perdido muito de seu pudor durante o tempo com o Menagere, mas realmente havia limites. O que Cass diria se ela tirasse a roupa de repente e começasse a se lavar na frente dele? Provavelmente diria para não deixar a água pingar na mesa, pensou com uma cara feia. Um mês, ela disse. Tem certeza de que deveria sair por aí com os pontas negras tão irritados? Essa é a aposta certa. Falando nisso, procure Esper e Musen. Quero os 2 aqui ao amanhecer. E vou precisar de Wylan esperando no Clube do Corvo amanhã à noite. Wylan? Se isto é para um grande trabalho, apenas faço o que estou mandando. Ained cruzou os braços. No minuto ele a deixava enrubescida, e no minuto seguinte com vontade de cometer um assassinato. Vai explicar alguma coisa? Quando todos nós nos encontrarmos. Ele deu de ombros em uma camisa limpa. Depois hesitou enquanto prendia a gola. Essa não é uma atribuição, Ained. É um trabalho para pegar ou largar. O que achar melhor. Um alarme soou dentro dela. Ela se colocava em perigo todos os dias nas ruas do Barrio. Tinha assassinado para os Drags, roubado, derrubado homens maus e bons, e Cass sempre deu a entender que seus pedidos eram comandos a serem obedecidos. Tinha concordado em pagar esse preço quando Pri Haskell comprou seu contrato e a liberou do Menagere. Então, o que havia de diferente em relação a esse trabalho? Cass terminou de fechar os botões, vestiu um colete cinza carvão e jogou algo para ela.
O objeto brilhou no ar e ela o pegou com uma mão. Quando abriu os dedos, viu um alfinete de gravata com um rubi enorme circundado por folhas de louro douradas. Venda no mercado negro, disse Cass. De quem é isso? Agora é nosso. De quem era? Cass permaneceu em silêncio. Pegou o casaco, usando uma escova para limpar a lama seca dele. De alguém que deveria ter pensado melhor antes de me atacar. Te atacar? Você me ouviu. Alguém te ameaçou? Ele olhou para ela e assentiu com a cabeça uma vez. Um desconforto serpenteou por ela e se transformou em uma espiral farfalhante de ansiedade. Ninguém levava melhor para cima de Cass. Ele era a coisa mais assustadora e durona andando pelas vielas do Barrel. Ela dependia disso, e ele também. Não acontecerá de novo, ele prometeu. Cass vestiu um par de luvas limpas, pegou a bengala e saiu pela porta. Voltarei em algumas horas. Mova o decapou que roubamos da casa de Van Eck para o cofre. Acho que está enrolado debaixo da minha cama. Ah, e encomende um novo chapéu. Por favor. Cass suspirou enquanto se preparava para 3 lances dolorosos de escada. Olhou por cima do ombro e disse: Por favor, minha querida Ined, tesouro do meu coração, você faria o grande favor de adquirir um novo chapéu para mim? A Ined lançou um olhar significativo para a bengala. Tenho uma longa viagem até lá embaixo, disse ela, e então saltou sobre o corrimão, deslizando de um lance para o próximo, escorregadia como manteiga em uma frigideira.